Olá, pessoal. Vamos começar mais uma profissão hoje, falando sobre jornalismo e temos um convidado especial chamado Maurício Santoro, professor da UERJ, e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele conosco e um pouquinho sobre a profissão de jornalismo. Deixa eu começar quando eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Em 1996, o que eu acho que para muitos dos seus ouvintes deve ser história antiga, né? Quando eu tinha os meus 18 anos, eu sabia exatamente o que eu queria fazer da vida. Eu queria ser repórter cultural do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil nem existe mais, né? E o mundo mudou completamente, a minha carreira mudou completamente, mas eu gosto de contar essa história porque a gente, na verdade, nunca sabe direito o que quer. A vida vai surpreender a gente de várias maneiras, vai nos oferecer vários caminhos e várias possibilidades, e muita coisa boa vai vir dessas surpresas. Então é importante a gente se manter sempre aberto para essas novas possibilidades, sempre aprendendo com o mundo, se adaptando. Então, claro, tudo que está acontecendo agora, a pandemia, essa crise econômica que está vindo por aí, vai fazer a gente repensar várias opções. A gente vai ter que se adaptar a esse mundo novo que está surgindo. Mas olha, isso já me aconteceu tantas vezes na minha vida que mais uma, menos uma, né? Não vai ser agora que vai ser essa grande ruptura. Mas então eu fui para a faculdade de jornalismo querendo trabalhar como repórter acima de tudo, repórter do jornal impresso. Né? Naquela época, a mídia de papel era o que mais me fascinava, era o que mais me interessava profissionalmente. No decorrer da minha graduação, foi o momento em que a internet comercial começou de fato a se expandir no Brasil. A primeira vez que eu acessei a internet, eu era calouro da faculdade de jornalismo, né? Já estava na universidade. E isso começou também a me despertar um interesse por essas novas tecnologias, aquilo que elas poderiam fazer por mim, um impacto na minha carreira, etc. Mas eu me formei exatamente trabalhando com o que eu queria. O meu primeiro emprego foi como repórter do jornal o Globo. Já havia feito uma série de estágios durante a faculdade, estágios em jornal, estágios no próprio Globo, estágio em editora, um estágio na universidade. Então, já tinha uma certa experiência quando eu me formei, mas o meu primeiro emprego foi no jornalismo impresso. Mas, embora esse fosse o meu sonho na época, nós estamos falando aí do longínquo ano de 1999, né, o milênio passado, né, a realidade do mercado da mídia impressa me decepcionou muito e muito rapidamente. Eu achei que os salários estavam muito baixos, que havia poucas oportunidades de emprego de modo geral, eu não estava satisfeito com aquilo que estava se apresentando para mim como um profissional em início de carreira. E foi exatamente o momento em que começou a aparecer no Brasil o jornalismo online, os primeiros grandes portais de notícia, os primeiros grandes sites, né? Então foi uma época até de um certo entusiasmo, né? Muita empresa entrando nesse mercado, oferecendo salários que eram até bastante elevados para a época. Então eu fiz uma primeira decisão ousada na minha vida profissional, que foi sair do Globo e ir trabalhar para um portal online de uma empresa americana chamada Star Media Networks, que não existe mais, ela acabou indo à falência, mas durante 2 anos foi a minha casa profissional. E foi uma experiência muito boa, muito interessante. No jornalismo online eu encontrei muito mais possibilidade de criar, de fazer coisas, maior autonomia, um salário mais legal também, o que para a época, como recém-formado, era um bom salário. Né? Mas sempre também com essa inquietação, com a vontade de fazer mais coisas, de experimentar outros caminhos. Né? E quando eu tinha me formado em jornalismo na UFRJ, eu tinha saído da faculdade um tanto quanto frustrado com a minha formação acadêmica. Eu achava que ela não estava boa o suficiente, que ela não tinha sido muito legal. Eu queria fazer outras coisas, né? Queria tentar ali outros caminhos. Então eu sabia que eu queria fazer um mestrado, eu só não sabia direito ainda no que, né? E depois de um certo processo de tentativas e erros, eu acabei no mestrado em ciência política no antigo IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, que não existe mais,
Ele agora mudou de nome, se tornou Instituto de Estudos Sociais e Políticos e passou a fazer parte da UERJ. Mas quando eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, na década de 2000, ele era uma instituição privada, particular. Então eu fui fazer um mestrado em ciência política, pensando, sobretudo, em ampliar a minha possibilidade de trabalho, fosse como repórter, fosse também para trabalhar no terceiro setor, com movimentos sociais, com organizações não governamentais. E, de novo, aconteceu exatamente o que eu tinha planejado. Quando eu terminei o meu mestrado, eu fui trabalhar para uma organização não governamental chamada IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. E eu fui trabalhar com uma série de projetos de cooperação internacional. Ao longo do mestrado, eu tinha me especializado em relações internacionais. Eu comecei a fazer o meu mestrado poucos meses depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Então, era um momento em que política internacional, guerra, terrorismo estavam muito em evidência no debate, e eu acabei me fascinando por esse mundo, e desde então não saí dele, né? Isso começou em 2002, já estamos em 2020, 18 anos, portanto, né? Nossa, o tempo voa, né? E foi realmente o meu mergulho nessa área internacional. Muito facilitado por um gosto que eu tinha desde criança pelo estudo de idiomas estrangeiros. Então, o fato de eu falar bem várias línguas estrangeiras me abriu também muitas possibilidades de carreira, tanto na universidade, quanto no setor privado, quanto em empresas, né? Então, foi um dos melhores investimentos profissionais, um dos melhores investimentos na minha formação que eu fiz ao longo dos anos. E, enfim, fui trabalhar nessa ONG com projetos de cooperação internacional na América Latina e na África, e me apaixonei por esse campo, né? Fiquei 5 anos trabalhando com essa área, viajei bastante pela América Latina, viajei pela África também, então foi todo um período também de descobertas, né, de ampliação de horizontes. E, em paralelo a esse trabalho no Instituto, eu cursava o meu doutorado em ciência política. E também estudando na América Latina, então uma coisa reforçava a outra, né? Foi um pouco puxado, mas eu era bem mais jovem, eu estava ali na minha faixa dos 20 anos, eu tinha uma disposição, uma capacidade de trabalho, né, que hoje me surpreendo assim, com a quantidade de coisas que eu fazia, mas aos 20 anos a gente tem esse gás, né? Dá para fazer muita coisa. E quando eu terminei meu doutorado, em 2008, eu senti também que era o momento de tentar outras coisas, tentar outros caminhos, né? Eu sentia que eu havia crescido o que eu tinha para crescer dentro do IBASE e que era o momento de buscar alternativas. E então eu resolvi que eu ia tentar uma vida como funcionário público, como administrador público. Aquela foi uma época em que os salários do funcionalismo tinham ficado muito bons, eles estavam 2, 3 vezes mais do que eu ganhava no setor privado. E eu fui fazer uma experiência, fiz concurso, fui trabalhar em Brasília, depois trabalhei também no Rio de Janeiro, trabalhei para o governo federal em Brasília e para o governo do estado do Rio, mas não gostei. Fiquei 2 anos nessa vida e senti realmente que não era para mim, estava muito frustrado, estava muito irritado, né? E depois de um período aí também um pouco à deriva, né, tentando descobrir qual era o meu caminho, eu voltei para o terceiro setor, trabalhando para uma organização estrangeira, que foi a Anistia Internacional. Então, eu ajudei a recriar o escritório da Anistia Internacional no Brasil, isso no ano de 2012, e eu fui responsável na Anistia por toda a área ligada à política externa brasileira, por toda a área ligada a questões internacionais. E, em paralelo a isso, também dando aula, tanto em universidade, um curso de relações internacionais, quanto em cursinhos preparatórios para o Itamaraty, ou em cursos de extensão para quem queria saber um pouco mais de relações internacionais, né? Então, assim, sempre trabalhando muito, sempre fazendo muitas coisas. Então, fiquei alguns anos na Anistia e depois, em 2015, eu fiz um concurso para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, desde então, eu estou na UERJ como professor de Relações Internacionais. Então, em linhas bastante resumidas, essa é a minha trajetória profissional, né? Dos anos 90 para cá, quer dizer, já são mais de 20 anos de carreira, né? E sempre experimentando muito, tentando muito, muito inquieto, mudando bastante de emprego, né? Não sei o que farei no futuro, tem muitas coisas ainda que eu quero fazer que ainda não fiz, né? Mas o meu ponto é que
acho que há um diálogo muito rico, muito produtivo entre a ciência política, o jornalismo, o mundo dos movimentos sociais, o que seja, né? O governo, claro, né? E eu gosto de transitar entre esses vários ambientes, eu gosto de ter amigos, ter colegas em vários locais diferentes de trabalho, e sempre conversando, sempre aprendendo, tentando descobrir aí um pouquinho mais do que eu quero fazer na vida, né? Tá longe de ser uma resposta que eu tenha muito definida. Eu vi que você falou um pouco que você saiu da Globo, foi para outro emprego. Você fez várias transições de emprego, né? E hoje em dia, assim, tem esse grande medo, assim, de o quando é o ponto de poder mudar. E eu queria que falasse um pouquinho desse seu processo de falar assim, não, agora meu tempo aqui já deu, vou arriscar nessa área de internet. Porque, querendo ou não, naquela época a gente não sabia se ia bombar, né? Não, olha, na verdade a empresa acabou falindo depois, só que faliu depois de eu ter saído dela, né? Mas eu realmente sempre mudei muito de emprego e a minha motivação principal foi o que eu sentia naquele momento. Quer dizer, se eu sentia que eu já tinha aprendido o que eu tinha para aprender naquela empresa, se eu não tinha boas perspectivas de ser promovido, de ganhar um aumento, se eu estava satisfeito ou não com o meu trabalho, né? Sempre muito isso. E muito também um sentimento muito forte que eu tinha na época, muito mais no passado do que agora, mas de que se eu não corresse atrás, se eu não cuidasse de mim, ninguém cuidaria. Então, que eu tinha que o tempo inteiro, né, tá vigiando isso. Hoje eu sou mais tranquilo com relação a isso, mas quando eu tinha ali meus 20 anos, meus 30 anos, né, eu era bem mais agitado, eu era bem mais inquieto, né? Mas muito também uma perspectiva de que eu queria ter um salário que fosse legal. A minha motivação principal não era dinheiro, mas eu queria uma vida, pelo menos de um certo conforto, mas, acima de tudo, buscando realização pessoal, buscando um trabalho que me fizesse sentir bem, que eu me sentisse útil, que eu sentisse que eu estava aprendendo, que eu estava expandindo meus horizontes, né? E ao longo dos anos, nesses vários empregos que eu tive, né, nesses vários locais que eu trabalhei, eu diria que houve duas grandes tendências na minha carreira, né, que me motivam, que me fazem sentir realizado. Uma delas é trabalhar com temas ligados a questões sociais, direitos humanos, assuntos humanitários. E a outra é lidar com relações internacionais e conviver num ambiente de trabalho com pessoas de várias nacionalidades, de países diferentes, de culturas diferentes. Às vezes essas duas tendências estão juntas, às vezes elas estão separadas, né? Mas são as duas chaves mestras da minha vida. E como que foi esse processo de escolha, assim, de um mestrado e um doutorado, um pouco, não digo fora, assim, mas não segue nessa área de jornalismo, né? Que eu vejo, assim, hoje as pessoas, assim, a tendência hoje da gente se formar em uma coisa e permanecer não é tão grande como antigamente, né? Hoje a gente consegue conversar com outras áreas, existe mais uma coisa multidisciplinar, então isso é bem legal, assim, como que foi esse seu processo de escolha? Porque aí no Rio, pelo menos, tem várias faculdades, então você poderia escolher qualquer outras faculdades para fazer, vários temas, como foi esse processo de escolha sua, do mestrado, doutorado? Bom, quando eu terminei a minha graduação em jornalismo, como eu dizia, eu saí muito frustrado dela, e eu sabia que eu queria fazer um mestrado, e eu sabia que não ia ser em comunicação. Eu só não sabia o que eu ia escolher, né? E aí foi realmente tentativa e erro. Eu pensei em história, eu pensei em sociologia, né? Eu acabei na ciência política porque eu cheguei à conclusão de que o tema político era realmente o que mais me interessava e que aquilo que despertava a minha atenção era muito mais o que estava acontecendo agora, nesse momento, no mundo, do que propriamente a história, né? Do que propriamente o que já havia ocorrido numa outra época, né? Mas eu fui estudar ciência política um pouco também como um tiro no escuro, quer dizer, eu sabia muito pouco sobre a disciplina quando eu passei no mestrado, né? Mas me apaixonei pelo campo, eu tive professores maravilhosos no UPERJ, pessoas que até hoje são muito próximas de mim, com quem eu gosto de sair para almoçar, para tomar um café, viraram mentores, viraram amigos, né? Então foi também um encontro de uma vocação, um encontro de uma área que me fez muito bem. Mas eu não fiz a minha graduação em ciências sociais, né? Então foi também toda uma descoberta, né?
E eu acho que é uma combinação que funcionou bem para mim, né? Misturar o jornalismo com a ciência política. E até hoje, na verdade, eu continuo brincando um pouco dos dois, porque eu dou muita entrevista, eu escrevo muito para jornal, eu falo muito na televisão e no rádio. Então, essa bagagem que o jornalismo me deu, né, de ter sido repórter, de ter estado do outro lado também da notícia, me ajuda a ser um entrevistado um pouco mais dócil, digamos assim, né? A entender qual é a motivação do repórter que está me procurando, como é que eu posso ajudar no trabalho de cada um. E hoje, assim, nessa sua trajetória profissional, o que você tem percebido, assim, que é de desafio? Eu não sei se o desafio foi mudando ao longo do tempo, mas, assim, o que você foi percebendo, assim, nossa, tem que superar esse desafio. Muita coisa mudou, né? Primeiro, para quem hoje está entrando no mercado de trabalho e está preocupado com a crise econômica, com o desemprego, claro que é uma preocupação grande de todos nós, mas olha, a maior parte da minha vida foi vivida em crise, em algum tipo ou de outra, ou crise econômica, ou crise política. Os anos de prosperidade, os anos de estabilidade foram uma minoria. Eu não queria que fosse assim, queria que todos nós tivéssemos uma vida bem mais tranquila, bem mais estável, mas infelizmente no nosso país é uma ilusão. A gente tem que estar preparado para a crise e tem que estar preparado para mudar, para se adaptar e para sobreviver nessas condições um pouco mais difíceis, né? E a partir do momento em que a gente abraça essa perspectiva da mudança, tudo fica mais fácil. Então, é também entender que talvez eu não tenha hoje, nesse momento, o emprego dos meus sonhos, mas vai ser um preparo para daqui a 2 anos eu tentar alguma outra coisa, né? E sempre correndo atrás, sempre se aperfeiçoando, sempre criando as suas redes de contatos, as suas redes pessoais, né? Agora, eu diria que a maior mudança, né, o maior desafio de hoje, com relação aos anos 90, quando eu estava no meu período de formação profissional, é a tecnologia. As novas tecnologias de informação criaram para todos nós possibilidades com as quais eu nem sonhava quando eu era um aluno da faculdade de jornalismo. E eu me refiro às possibilidades que a internet criou para que todos nós sejamos produtores e difusores de conhecimento, de informação, de análise. Então, você hoje é um jovem estudante de jornalismo, cara, você tem o mundo em potencial como teu ouvinte na internet. O desafio é como é que você vai construir a sua voz, como é que você vai construir a sua credibilidade, como é que você vai fazer as pessoas se interessarem pelo seu trabalho. E aí pode ser uma análise mais curta no Twitter, pode ser o teu trabalho com fotografia, com imagem no Instagram, pode ser o modo como você vai virar uma pessoa de referência para os seus amigos no Facebook, quer dizer, é como é que você vai lidar com cada uma dessas mídias, qual vai ser a sua estratégia de comunicação para cada uma delas, e qual é a sua mensagem, qual é o recado que você tem para dar, né? Então, acho que esse hoje é o grande desafio. E, cara, a gente sabe também que há um lado tóxico nas redes sociais, né? Como elas estimulam muitas vezes a agressividade, a radicalização. Isso dá um retorno, não vou dizer que não dê, né? Mas o desafio é a gente lembrar que o bom profissional está nessa pelo longo prazo. Então, mais importante do que você ter hoje 1.000 curtidas na tua postagem agressiva, é você criar ao longo de 1 ano, 2 anos, 10 anos, um público que vai te acompanhar porque acredita em você, porque respeita a tua credibilidade, né? Você precisa de anos para construir isso. Mas eu recomendo muito, incentivo muito a que todas as pessoas que estejam nos ouvindo, que sejam profissionais de comunicação, apostem em criar os seus próprios perfis, em desenvolver os seus talentos pela internet. E lembrando, claro, que muitas vezes esses perfis podem ser a porta de entrada para um emprego numa mídia convencional, né? Inclusive uma coisa para você botar no currículo, dizer, olha, eu tenho um perfil na rede social com tantos mil seguidores, olha aqui o que eu sou capaz de fazer. Tem muita gente que tem medo, né? Assim, eu vou fazer entrevista de emprego, vão olhar meu Facebook, né? Use isso a seu favor, né? Assim, mostre lá para o teu empregador, olha, não, entra aqui no meu Facebook, olha só a qualidade do material que eu estou compartilhando, entra aqui no meu Instagram, no meu Twitter, quer dizer, transformar isso em alguma coisa que seja um ativo profissional para você, um portfólio, uma maneira de você mostrar para o mundo as coisas legais que você é capaz de fazer. Eu vi aqui na sua biografia que você foi pesquisador, visitante em Buenos Aires e nos Estados Unidos. Você pode falar um pouquinho como é que foi estar nesses outros países como brasileiro, realizar pesquisa, e a gente está tendo meio que uma crise em relação à pesquisa no Brasil. Você pode... Bom, eu tive essas duas experiências de lecionar no exterior, né?
Uma na Argentina, eu fiz parte do meu doutorado em Buenos Aires, morei lá um semestre, foi um período maravilhoso. A minha tese de doutorado é sobre as relações entre a Argentina, o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, estar lá, viajar pela Argentina foi algo essencial. E depois, num período de transição, quando eu estava tentando me reencontrar profissionalmente, né? Depois de ter saído do governo e estava tentando ali descobrir o que eu queria fazer da vida, eu ganhei uma bolsa, uma fellowship, de pesquisador visitante para a New School University em Nova York. Então eu fui fazer uma pesquisa lá e lecionar um curso sobre democracia e política externa no Brasil. Quer dizer, muito daquilo que eu dizia também, né, de como esses dois temas atravessam a minha carreira, né, um tema ligado a questões sociais, direitos humanos, e um tema de relações internacionais. E a experiência da New School foi maravilhosa, quer dizer, Nova York até hoje para mim é uma cidade assim que eu cheguei lá com uma ideia debaixo do braço, uma cabeça muito confusa, muito inquieta, e Nova York abriu os braços para mim, me acolheu de uma maneira incrivelmente generosa, né? E eu acho que eu saí dessa experiência da New School muito fortalecido, com uma autoestima mais legal, né? E conheci pessoas maravilhosas que me abriram muitas portas e muitos horizontes. E quero fazer de novo, né? Eu espero em algum momento ir morar na China, né? Tem alguns anos que eu tenho estudado chinês. O meu principal tema de pesquisa acadêmica dos últimos anos são as relações Brasil-China. Então, em algum momento também eu espero ir morar ou em Pequim ou em Xangai e ficar lá também um semestre ou dois como pesquisador visitante numa universidade chinesa. Então, é uma experiência de ir para o exterior, é algo que eu quero fazer de novo no futuro breve. Entre outras razões também, pelo que você comentou, né, Tamires? Quer dizer, o cenário para fomento à pesquisa e ciência no Brasil vem muito ruim, já de vários anos, e a tendência é que ele vai ficar assim por algum tempo ainda, né? Então, ter projetos de cooperação internacional, ter parcerias com universidades e fundações na Europa, nos Estados Unidos, na China, virou algo essencial para mim, e hoje em dia é o que está financiando todos os projetos nos quais eu trabalho. O senhor, como professor universitário, né, de uma federal, você tem percebido que as universidades têm conversado com os outros países, criado essa ponte, né, de ir visitar outra universidade, fazer, de repente, alguma mestrado de sanduíche, alguma coisa? Tem tido mais essa troca ou você acha que... A universidade do leciono é estadual, mas enfim, é uma universidade pública também, e ela se parece muito da maneira como ela está estruturada como universidade federal. Tem sido uma prioridade estratégica da UERJ, como de outras universidades brasileiras, uma internacionalização crescente. Aliás, uma das minhas funções agora na universidade, na pós-graduação, é preparar o planejamento estratégico da pós-graduação em Relações Internacionais, e parte do que a gente vem ressaltando é um desejo de expandir os nossos convênios, os nossos acordos com universidades em outros países. A gente já tem boas parcerias na Europa e na América Latina, mas a gente quer expandir para outros campos também, principalmente para a Ásia, que é o que mais tem dominado a minha agenda de pesquisa. Então, no ano passado, nós recebemos pela primeira vez uma pesquisadora visitante da Índia, que foi ótima, assim, fez um trabalho super legal com a gente. Estamos agora com alunos na própria Índia, com alunos na Rússia Asiática, né, em Vladivostok. Então, virou uma coisa importante para a gente também, mas que ainda está muito no início. A gente tem muito trabalho para fazer ainda, e principalmente com a China, que é o nosso principal parceiro comercial no Brasil, né? E a gente quer formar uma nova geração de especialistas, de técnicos, para entender a sociedade chinesa e entender as oportunidades que ela tem para oferecer ao Brasil. Assim, na sua perspectiva, eu sei que você fala bastante da China, mas um dos países que você acha que seria um grande aliado do Brasil para essa questão de parceria de conhecimento? Eu diria que é a nova fronteira, porque a gente já tem boas parcerias com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, né? Mas a China ainda é um processo que está começando. A gente tem que aprofundar muito. E assim, mas professor, eu não falo chinês e tal. Assim, olha, você não precisa falar chinês fluentemente. Tem várias universidades na China que oferecem cursos em inglês, em Pequim, em Xangai, em Hong Kong, né? Então é mais fácil para a China do que muita gente pensa. Ainda que eu seja também um grande defensor, sobretudo no campo de relações internacionais, de que a gente tem que formar uma nova geração de brasileiros que falem idiomas não ocidentais, que falem chinês, árabe, russo, o que seja, né?
porque está cada vez mais importante, cada vez mais essencial, esse Brasil mais global, mais inserido no mundo, né? Então a gente não pode mais pensar com aquela cabeça de décadas atrás, onde a cooperação internacional na universidade era só com a Europa, com os Estados Unidos e talvez com a Argentina. Quer dizer, a gente tem que ir além, tem que pensar grande, tem que sonhar grande. Acho que essa foi uma dica valiosa aí, né? Porque, Tomara, assim, tomara que sim. assim, é uma mudança também de perspectiva, né? Que a gente, é que você falou, a gente fica pensando só em um certo canal, né? Certos países, quando você pode explorar outras oportunidades também. Isso é bem interessante. Eu diria o seguinte, o mundo é grande, é maior do que a gente pensa, e, de maneira geral, nós, brasileiros, estamos subrepresentados nas instituições internacionais, nas universidades, nos centros de pesquisa, nas agências da ONU. Então, a gente precisa cada vez mais de brasileiros lá fora, né? Desbravando essas fronteiras, descobrindo esse mundo novo. Você pode falar um pouquinho também para a gente dessa sua experiência hoje como professor universitário, como que tem sido? Porque a Claro, gente recebe também muita pergunta de gente que gostaria de ser professor. E eu vejo assim que a galera mais jovem, né, tem pensado muito nisso, se formado já na estratégia de mais para frente se tornar-se um professor universitário. olha, é uma das atividades mais gratificantes e legais que eu já exerci na vida, né? Muita coisa me deixa preocupado, triste no Brasil de hoje, mas os meus alunos são a fonte constante de alegria, de felicidade, de otimismo. A minha trajetória na universidade é um tanto atípica, porque eu demorei quase 10 anos entre defender meu doutorado e me tornar professor universitário em tempo integral. Porque durante esse período eu estava trabalhando para organizações não governamentais, para governos, né? Eu achava que ainda não era o momento de ir para a universidade em tempo integral, eu queria fazer outras coisas primeiro. Mas, assim, eu comecei a dar aula em universidades particulares quando eu ainda era aluno do doutorado. Então, assim, eu estava trabalhando, tinha um emprego, né, de 9 às 5, né, no setor privado, mas dava aula à noite ou no fim de semana em universidade privada. O que foi muito legal, porque foi uma maneira de aprender a dar aula, de começar a ter essa experiência de estar na universidade, né, de conviver com os alunos, mas ao mesmo tempo também era quase um lazer, né, porque não era realmente o trabalho que pagava as minhas contas, né. E eu demorei para fazer essa transição, e eu acho que eu fiz no momento que era para fazer, né? Eu estava já me aproximando dos 40 anos, com uma vontade de ter mais autonomia, com uma vontade de criar minha própria agenda de pesquisa, de ter um pouco mais de liberdade, de independência, né? Então foi também um bom momento para ir para a universidade. Simultaneamente, eu acho também que a experiência de vida, a experiência profissional que eu já tinha adquirido no jornalismo, na ciência política, tinha me dado também alguns elementos importantes para a sala de aula, para passar para os alunos, né? Inclusive de ajudá-los em suas carreiras, inclusive de ajudá-los com os seus dilemas profissionais. Então, tudo na vida tem o seu momento certo, né? O que me preocupa hoje na universidade é que eu tenho visto os alunos de pós-graduação, com muita frequência, eles vão direto da graduação para o mestrado e de lá para o doutorado, né? Claro, o mercado está muito mais competitivo hoje em dia, né? Mas é ruim você só ter a formação acadêmica. Acho que o ideal é ter um pouco mais de experiência de vida, ter um pouco mais de experiência de trabalho em outras áreas que não a universidade. Isso vai fazer com que você aproveite melhor o mestrado, aproveite melhor o doutorado, né? E tenha um pouco mais de vivência mesmo, né? Para viver na pós-graduação, para dar aula, tudo isso é importante. Eu poder escolher ao que eu quero me dedicar, eu poder escolher aquilo que é importante para mim. Para finalizar, qual é a dica que você tem assim de uma pessoa que hoje quer se inserir no mercado de trabalho e hoje nós estamos enfrentando uma nova conjuntura, né? Do Covid que vem aí, que vem, além da tecnologia, fazer a gente repensar nossa prática de serviço, de trabalho. Olha, a gente está entrando numa fase de muita incerteza que provavelmente vai durar talvez 2 anos, né? Ninguém pode fazer planos muito duradouros nesse momento. Então, o melhor é você ter algumas ideias genéricas e colocá-las em prática, né? Então, primeiro, ressaltar muito a importância de falar bem inglês e outros idiomas estrangeiros, porque cada vez mais esse perfil da internacionalização
vai ser importantíssimo para qualquer profissional. Isso é um diferencial fundamental no mercado de trabalho. E depois tem em mente também essa necessidade constante de aprender, de se reinventar, de mudar, de se adaptar às crises. Tudo isso também é fundamental para que a gente possa continuar a crescer como pessoa, continuar a crescer como profissional. E uma dica assim para quem ainda vai escolher a graduação, hoje assim pensando um pouco assim, que eu acho que é uma galera também que tem se sentido bastante perdida e tem essa inquietação porque é uma questão mundial, né? Você vê um movimento e você quer participar da mudança, quer fazer parte também de uma história, né? Contribuir para um momento, assim, você olhando esse cenário, porque eu não sei qual faixa você dá, né, de período, mas você vê aquelas meninas entrando, né? Assim, se tem alguma dica, algum... Eu dou aula para graduação, mestrado e doutorado. Então, desde do rapaz ou da moça de 18 anos até o aluno de doutorado, que já é professor, que já é pesquisador, né? Então, tem um leque grande aí de convivência, né? A minha dica é procure conversar com pessoas que estão fazendo esse curso, né? Seja com alunos, seja com professores. Se for possível, visite a universidade, assista uma palestra, um debate, né? E veja se aquilo ali é o que vai te interessar. Mas lembrando também que nada é para sempre, né? Eu brincava no início da entrevista que aos 18 anos eu sabia exatamente o que eu queria fazer, né? Eu ia ser repórter cultural do Jornal do Brasil, né? E você me dissesse, não, você vai estudar China, você vai trabalhar em Pequim. Como assim? Como? Não, né? Então a gente vai mudar, vocês vão mudar muito ao longo dos anos, vão mudar muito com o tempo, né? Com as próprias transformações do país, do mercado de trabalho. Então não se cobrem muito, não se pressionem muito, estejam abertos para o que a vida vai oferecer, estejam abertos para esses vários caminhos que vão surgir para vocês. Maurício, então assim é isso, nossa conversa, tá? Gostaria de agradecer a sua disposição, a sua atenção aí. Eu sei que a gente é bastante ocupado aí, mas o senhor deu aí pra gente um pouquinho do seu tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires, foi ótimo. Uma ótima noite.